Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a navegação no iOS e algumas estruturas de comando. Então, para isso, nós vamos usar aquele primeiro cenário que nós criamos no vídeo anterior, tá? Então, eu tenho o meu PC e o switch. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o PC, o switch. Vamos carregar a telinha do switch. O switch está carregando. Enquanto ele está carregando, eu não posso fazer nada. Vamos aguardar ele terminar. Terminou, pressione Enter para iniciar. Vou aumentar a tela só para melhorar a visualização. Dei o Enter, caí na tela inicial. Então aqui nós temos o modo de usuário. O modo de usuário, ele é um modo que apenas permite alguns comandos de monitoramento. Eu não consigo fazer nenhuma configuração. Como que eu sei quais comandos estão disponíveis? Digitei o Enter, ele me mostrou os comandos, então eu vou digitar Enable, e o Enable, ele vai mostrar quais são as opções, ele vai cair no próximo modo, que é o modo de configuração. Então, o que eu poderia fazer no modo de usuário? Eu posso conectar, abrir um terminal de conexão, eu posso dar um disable, o disable daí eu volto para o modo anterior, eu posso desconectar, eu posso ir para o modo privilegiado. Então, aqui os comandos eles estão em ordem alfabética, aparece sempre em ordem alfabética. Então, eu tenho duas opções. Eu posso digitar o comando inteiro, posso digitar Enable, certo? Aí eu caí no modo privilegiado. Se eu digitar Exit, eu volto para o modo anterior. Voltei para o modo anterior. Eu posso começar a digitar o comando. Eu sei que é Enable. Mas se eu der um Tab, ele vai me dizer, não sei o que você está querendo digitar. Não sei o que está querendo digitar, eu vou digitar a próxima letra, EN. Se eu der um Tab, ele vai saber que é Enable. Tá, mas eu não lembro qual é o comando, eu não lembro quais são as letras. Eu posso fazer o seguinte, eu posso digitar o E e digitar uma interrogação. E aí ele vai me dar as opções de comandos que começam com a letra E. Então eu tenho Enable e eu tenho Exit. Eu vou digitar N. Se eu digitar N e dar um Tab, ele completa o comando para mim, tá? Aí eu fui para o modo privilegiado. Vou dar um Exit, voltei para o modo anterior. Eu também posso usar alguns atalhos, tá? Então eu posso digitar EN, se eu digitar só E, eu tenho duas opções, que é Enable e Exit, eu preciso digitar a próxima letra para ele saber qual é o comando. Então, se eu digitar N, se eu der um Tab, ele vai completar, mas eu não preciso nem dar o Tab, eu posso simplesmente dar um Enter. Como existe um único comando com a sequência de caracteres EN, eu posso dar um Enter e eu caí, é como se eu tivesse digitado Enable. Então, são alguns atalhos que facilitam a estrutura, que facilitam a sua vida, que facilitam na hora de configurar, tá? Quais opções eu tenho aqui? Vou digitar interrogação para saber o que eu tenho de opções. Olha só, eu consigo fazer algumas configurações. Então, eu vou configurar, tá? Como aqui eu tenho uma lista de comandos, veja, e essa lista ela não terminou. Existem mais comandos aqui. O que eu posso fazer? Dar um Enter, que daí ele vai para as próximas linhas. Dei Enter, pronto, terminou. Se eu digitar interrogação, eu já descobri, por exemplo, que eu quero fazer uma configuração. Eu quero fazer um configure, então eu não quero paginar, eu não quero ver os próximos comandos. O que eu vou digitar aqui? Eu vou digitar a letra Q do teclado. Bati no Q do teclado, ele, pronto, parou, tá? Então, interrogação, ele vai te mostrar os comandos disponíveis. Enter, ele vai mostrar os próximos comandos. E o que é para parar essa listagem, tá? Como que eu sei se eu estou no modo usuário? Voltando aqui, modo usuário,
eu tenho o sinal de maior. Modo privilegiado, eu tenho a cerquilha, tá? Para entrar enable, para sair exit. Exit. Enable, exit. Enable. Ok. Joia. Agora eu vou fazer uma configuração. Então eu tinha a opção, vamos lá, configure, né? Eu vou digitar configure. Agora eu tenho uma única sequência com CONF. Se eu digitar só CON e der o Enter, ele vai dizer, ó, o seu comando é ambíguo. Significa o quê? Tem dois comandos com CON. Eu tenho configure e eu tenho connect. Tá, eu quero configure. Então, se eu digitar conf, ele já vai saber que não é ambíguo. Se eu digitar interrogação, só existe o configure. Beleza. Só que eu vou configurar o quê? Então, esse comando, ele tem outros argumentos. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar na tela, lá na seção 2.3, tá? Lá na seção 2.3 tem a estrutura básica de comandos do Cisco iOS. Então, você tem o prompt aqui. O teu prompt tá mostrado aqui, ó, tenho switch, switch com sinal de maior, switch modo configuração, tá? Aí eu tenho um comando, o comando que eu vou digitar, eu preciso digitar um espaço e depois a palavra-chave ou os argumentos, tá? Então eu vou dar um show. O que vem depois do show? Tá? IP protocols. Eu vou dar um ping. O que vem depois do ping? Um endereço IP para a gente configurar. Então vamos lá. Então, se eu digitar conf, eu quero saber quais são os argumentos que eu tenho, ou quais palavras-chave. Eu posso configurar o terminal, tá? Como existe uma única entrada para terminal, eu posso digitar simplesmente conft, ou eu posso digitar inteiro, configure terminal. Então, conft, eu entrei no modo de configuração, olha só. Então, como que eu sei que eu estou no modo configuração? Porque aqui dentro está a configuração. Se eu digitar end, eu volto para minha tela anterior. Se eu digitar exit, eu volto para a tela anterior. Olha só, se eu digitar certinha, eu vou navegando entre os comandos que eu já digitei, tá? Seta para cima, seta para baixo, seta para cima, seta para baixo. Conft. Se eu digitar end, eu volto, eu saio de todas as telas, de todas as linhas que eu executei, eu volto para o modo privilegiado. Então, eu posso ter digitado conft, aí eu estou configurando uma interface de rede, ou eu estou fazendo alguma coisa, eu entrei vários níveis no sistema, end vai voltar para o primeiro nível. Exit volta para o nível anterior e end volta para o primeiro nível. Tem a tecla Ctrl Z também. O problema é que aqui no meu teclado ele não vai funcionar o Ctrl Z, porque Ctrl Z é um comando do simulador, tá? Então aí ele confunde, ele não sabe se eu estou dando um comando dentro do switch ou no simulador. Então os controls não vão funcionar aqui na minha tela, ok? Então vamos lá. Eu estava configurando conft, configurando o terminal. Joia, o que eu tenho de configuração aqui? Eu posso configurar, vamos configurar a linha do terminal, tá? Então, antes vamos fazer o seguinte. Deixa eu deixar a tela aqui na frente, a tela sumiu. Switch. Switch apareceu, eu vou clicar no top, o top vai deixar o meu switch aqui na frente, ok? E agora eu vou abrir o console do PC, só para vocês darem uma olhada. Vou abrir o console, que a gente viu no vídeo anterior. Entrei no terminal. Entrei no terminal e eu estou exatamente no mesmo passo daqui, ó. Olha só. Tá? Vou deixar top aqui também, para ele não perder a telinha, senão, se eu clicar na tela de trás, essa tela aqui some. Jóia. Então, eu vou digitar conf, olha só, o que eu digito aqui, aparece aqui também, né? Conf,
Na verdade, eu vou digitar line. Line, eu vou configurar. O que eu tenho de opções para o line? Eu posso configurar o console, que é essa mesma tela aqui, e eu posso configurar o acesso remoto, que é o terminal virtual, acesso via SSH ou Telnet, tá? Então, eu vou digitar line console, por enquanto, 0. O que eu posso configurar aqui? Vamos ver. Eu posso configurar uma senha. Vamos fazer uma configuração de senha só inicial. Vou digitar password e eu vou colocar uma senha, Cisco. Ok. Eu vou dizer que essa senha, vou habilitar a senha na hora da conexão. Então, quando alguém tentar abrir o terminal, ele vai pedir a senha. Então, eu vou digitar login, ok. Vou dar um end, voltei para a primeira tela. Veja que a gente não voltou para o config, não voltou a gente não passou pelo config, a gente foi direto para a primeira tela. E eu vou dar um exit, pronto. Antes, ele não pedia senha, né? Ele caía direto na tela de switch. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou puxar nessa tela aqui. Lá no início, olha só. Pressione Enter para iniciar, pressione Enter para iniciar, e aqui ele caía direto na tela do switch. Agora ele está pedindo a senha. Que senha que é? É a senha que a gente digitou antes, Cisco. E não vai aparecer o Cisco na tela. Você tem que digitar e confiar que ele está digitando o que você, a sequência de caracteres que você pressionou. Ok. Enable. Eu posso configurar, vamos lá no conft novamente. Line, que eu tinha de line VTY. Vou digitar VTY e aqui eu tenho algumas opções, tá? Eu posso dizer, informar para o sistema quais são as linhas, ou seja, quantos acessos, quantas linhas de terminal eu vou ter. Então, isso significa também quantos acessos simultâneos eu posso ter. Então, eu posso começar, a gente normalmente começa do 0, e eu tenho de 0 a 15 linhas para permitir. Então, eu posso ter até 15 conexões simultâneas. Eu vou habilitar só 4, tá bom? Já configurei. Outras configurações nós faremos mais adiante, certo? Então, vou dar um exit aqui. Se eu der um exit, eu fui para a tela anterior. Se eu digitar line VTY4, fui para a configuração do VTY. Agora, se eu quiser sair para outra tela de configuração, eu quero configurar a interface Fast Ethernet 01. Eu posso digitar o comando inteiro que está lá no config, e aí eu já caio na configuração da interface. Vou dar um exit aqui para vocês verem, vou digitar a interrogação, olha só, aqui a gente tem a configuração da interface, tá? Então, interface, eu poderia digitar apenas IN, porque eu tenho uma única entrada com interface. O que eu tenho de opções? Eu tenho interface Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Port Channel, VLAN e Range. Eu posso digitar só FA, porque eu tenho uma única entrada. E aí, quais interfaces eu tenho? Eu vou digitar 0/1, eu sei que eu tenho a interface 0/1. Ok, entrei na configuração da interface Fast Ethernet 0/1. Então, voltando aqui. Então, essa é a estrutura de comandos, tá? Você vai ter, então, uma palavra-chave, que é o primeiro comando específico, e os argumentos. Palavra-chave aqui, um espaço e os argumentos. Então, o que a gente tem? A convenção para os comandos aqui na Cisco vai ser o seguinte: quando tiver em negrito, o texto em negrito indica os comandos e palavras-chave que você digita literalmente como mostrado. Então, por exemplo, eu quero digitar configure terminal, vai aparecer em negrito. Se o texto aparecer em itálico, significa, vai dizer quais argumentos, e aí o argumento vai depender do que você vai digitar. Pode ser, eu vou digitar um ping. Ping vai aparecer como eu tenho que colocar um IP. Ele não vai dizer diretamente qual IP você tem que indicar, mas
ele vai dizer que você precisa inserir um IP, né? Então, os colchetes indicam elemento opcional, então você pode ou não usar. As chaves indicam o elemento necessário, e aí você pode ter mais de uma opção. Então, ele pode mostrar com o pipe, né, aquele sinalzinho reto, ele pode dizer quais são as opções que você tem. Então, por exemplo, aqui, ó, switch port, port security, aging, e aí quais opções eu tenho? Eu tenho static, eu tenho time, você precisa indicar um tempo, e eu posso digitar o tipo, e aí eu tenho as duas opções. Qual tipo? Absoluto ou interativo? Ou inativo, absoluto ou inactivity, né? Então, aging pode ser static, time ou type, né? Então, essa é a estrutura que o sistema vai mostrar para você, para te indicar quais comandos você vai, quais opções você tem para esse comando, tá? Se você precisar de ajuda, interrogação, a gente já falou disso. Depois dá uma olhadinha no videozinho, algumas teclas de atalho. Então, o tab completa o nome parcialmente, backspace apaga, né, para trás, o nome à esquerda, os Ctrl D carrega o caractere no cursor, Ctrl K apaga todos, ESC, D, então aqui algumas teclas de atalho, né? Então, alguns atalhos não vão funcionar aqui na minha tela, porque ele vai confundir com o atalho do Cisco Packet Tracer, tá? Do simulador. Então, isso funciona lá no equipamento físico, mas aqui no simulador ele confunde, né? Pelo menos no meu sistema operacional, ele está confundindo com o comando do próprio SO, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ele mostra as teclas de atalho e tem uma atividadezinha para você fazer, ok? Então, era isso. Então, esse vídeo serve para mostrar para vocês como vocês vão interagir com o simulador, com as telas do switch.